Olá, pessoas! Beleza? Hoje iniciaremos com a classificação dos pronomes, ok? Aula passada houve uma introdução dos pronomes, certo? Começaremos com pronomes indefinidos. Lembro que eu comentei que começaremos com aquele o qual cai mais nas provas relacionadas a concursos. Então, neste caso, serão os pronomes indefinidos, ok? Estes são os que mais caem. Em primeira instância, vem a seguinte pergunta: o que são pronomes indefinidos? Pronomes indefinidos são termos que se referem à terceira pessoa do discurso. Eles conferem a um texto um sentido mais impreciso ou vago e indicam a quantidade não determinada. É como a própria palavra indica. Indefinidos. Na língua portuguesa, o in vem de não. Então, não definem, não especificam, não determinam. Ou seja, não determinam a coisa ou a alguém, certo? Caso você não tenha entendido, partiremos agora para um quadro onde há vários pronomes indefinidos. Observem, pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles se dividem em variáveis e invariáveis, ok? Variáveis, como certamente vocês já sabem e já foi bastante dito aqui no canal, variáveis são aqueles que variam em gênero e número, né? Ou seja, feminino e masculino e plural e singular, respectivamente. Já os invariáveis, o in vem de não variam, ok? Não variam em gênero e em número, ok? Então, foquem nos variáveis. Dentro deles, nós temos algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, todo, toda, todos, todas, outro, outra, outros, outras, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, pouco, poucos, poucas, certo, certa, certos, certas, vário, vária, vários e várias. Quanto, quanta, quantos, quantas, tanto, tanta, tantos, tantas, qualquer, quaisquer, qual, quais, uma, uns, umas. Agora, invariáveis. Referem-se a coisas, algo, tudo, nada. Referem-se a pessoas, quem, alguém, ninguém, outrem. Referem-se a coisas ou pessoas, cada e que, certo? Então, por exemplo, alguém veio aqui e deixou uma carta para você. O alguém, né, ele se refere à pessoa, né, como vocês podem notar aqui no quadro. Mas só que você não sabe quem é esse alguém, você não sabe quem foi a pessoa a qual deixou
uma carta para você. Então você vê que é uma pessoa indefinida, não determinada, ou seja, um pronome indefinido, ok? Em seguida, adentraremos em relação a alguns casos, 10 casos no caso, de pronomes indefinidos, ok? Primeiramente, os pronomes algum e variações apresentam valor negativo quando se posicionam depois do substantivo, ok? Os pronomes algum e variações apresentam valor negativo quando se posicionam depois do substantivo. Exemplificando, ela não tem valor algum. Valor que se encontra sublinhado é um substantivo, ok? E observem que o algum está vindo depois desse substantivo. Então, há valor negativo, observe, ela não tem valor algum, né? Você vê que há um valor negativo, ou seja, ela não presta. Não tenho interesse algum nessa compra. Interesse, que se encontra sublinhado, é um substantivo e, posteriormente a ele, nós temos o algum. E observe que há um valor negativo. Não tenho interesse algum nessa compra. Eu não quero comprar, ok? Segundamente, os pronomes algum e variações adquirem valor positivo quando se posicionam antes do substantivo. Aqui é o contrário, ok? Os pronomes algum e variações adquirem valor positivo quando se posicionam antes do substantivo. Observem. Alguma vantagem terei com essa história? Analisem que o alguma, que é o pronome, é uma variação do algum, vem antes do substantivo vantagem, que se encontra sublinhado, ok? Então, você vê que há um valor positivo. Alguma vantagem terei com essa história, né? Algo ganharei através dessa história, né? Um valor positivo. Terceiramente, o pronome certo e variações possuem valor indefinido quando se antepõe a um substantivo. Pode ou não haver artigo indefinido. Analisem. Ela sempre fazia umas certas perguntas. Ou eu poderia dizer, ela sempre fazia certas perguntas. Então, analisem que perguntas são substantivo, né? É um substantivo, esta palavra, e certas se encontram antes desse substantivo. Então, há um valor indefinido, porque eu não sei quais são essas certas perguntas. Não estão definidas, ok? Ela sempre fazia umas certas perguntas e pode haver artigo indefinido ou não. Aqui, por isso que se encontra entre parênteses. Prosseguindo, quarto,
Pós-posto a um substantivo, certo e flexões é adjetivo. Então, observe que quando o certo e flexões está depois de um substantivo, ele é um adjetivo. Analisem a oração. Cheguei na hora certa. Eu só não cheguei na hora, eu cheguei na hora certa. Então, você vê que certa está dando uma característica à hora. Hora é um substantivo e certa é um adjetivo por estar qualificando um substantivo, ok? No número 5, o pronome qualquer, depois do substantivo, tem valor negativo. O pronome qualquer, depois do substantivo, tem valor negativo. Ela se envolveu com um cara qualquer. Cara, que se encontra sublinhado, é um substantivo. E analisem que qualquer se encontra depois desse substantivo. Então, no caso, há um valor negativo. Ela se envolveu com um cara qualquer, um cara que não presta, que não vale nada. Ok? No número 6, o pronome cada só é empregado como pronome adjetivo, ou seja, sempre antecedendo o substantivo. Então, observem. Cada pessoa levou um prato diferente. Então, analisem que pessoa é um substantivo. Isso não é novidade. E analisem que cada está o quê? Antecedendo o substantivo, está antes dele. Então, no caso, ele é um pronome adjetivo, por estar qualificando um substantivo, cada pessoa. No número 7, o pronome cada, não antecedendo um substantivo, deve ser seguido de um ou qual. Exemplificando, cada um opina o que quer. Então, no caso, como não é para anteceder um substantivo, ele deve ser seguido de um ou qual. No caso aqui, ele veio seguido por um, né? Aqui o um e o pronome cada. No número 8, o pronome nada corresponde a alguma coisa quando é empregado em certas frases interrogativas. Por exemplo, você não vai opinar nada agora? A mesma coisa de eu dizer, você não vai opinar alguma coisa agora? E está no contexto de uma frase interrogativa, como no enunciado diz. E observação, modificando adjetivos, a palavra nada tem valor de advérbio. Então, certamente, né? Se o nada ele vai ali modificar um adjetivo, e quem tem esse papel de modificar um adjetivo é um advérbio, como já comentamos sobre isso na aula de advérbios que há aqui no canal. Por exemplo, a garota não ficou nada satisfeita com a atitude da amiga. Observem que quem não ficou nada satisfeita? A garota. Então, a garota é um substantivo, isso não é novidade. Satisfeita está dando uma qualidade à garota. Então, satisfeita, que está em sublinhado, é um adjetivo. E observe que ela não ficou satisfeita, ela ficou nada satisfeita. Então, nada está modificando o adjetivo satisfeita, ok? Então, no caso aqui, é um advérbio. Continuando. Número 9. Os pronomes toda e toda, né, todo e toda, desacompanhados de artigo, equivalem a qualquer. Acompanhados significam inteiro. Por exemplo,
todo aluno precisa ter compromisso. Aí, no caso aqui, como o todo não está acompanhado de artigo, equivale a qualquer. Qualquer aluno precisa ter compromisso. Segunda oração, ele falta durante toda a semana. Então, vocês observem que aqui há uma acompanhação de um artigo. Então, é a mesma coisa de eu dizer, ele falta durante a semana inteira, né? No caso aqui significa inteiro. E décimo e último, locuções pronominais indefinidos. Então, eu trouxe aqui algumas locuções pronominais indefinidos. Cada qual, cada um, todo aquele que, qualquer um, quem quer que, um ou outro. Vocês analisam que as locuções pronominais indefinidos vem ali, né, um pronome indefinido juntamente com outra palavra. No caso aqui, no cada um, ó, você vê que o cada vem com um pronome com outra palavra, um. Todo aquele que, aí você vê o pronome todo ali juntamente com outra palavra, aquele que. E assim sucessivamente. Ali no meio sempre haverá um pronome indefinido, logicamente. E é isso, pessoal. Caso vocês não tenham compreendido, voltem novamente, assistam. E como eu já disse várias vezes, o vídeo se encontra aqui disponível gratuitamente para o momento qual você queira assistir, certo? E se vocês gostaram, curtem, comentem e compartilhem. Até a próxima. Fiquem bem.